Trying to find the words to say, but nothing comes out. I'm looking for the better days. Seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? When someone looks at me, I disappear. No matter how much I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Você vai chamar ele, né? Mas onde faz pra chamar? There's never be a Pode chamar logo, porque senão que a gente fica ouvindo. Enfim. Já era pra ter chamado já. Sim. sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? Cause now I'm feeling like a fool Não. again. Você ia falar com ele? Fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I can't look at people. E aí, Fagner? Beleza? Boa noite. Vou deixar a música tocando enquanto as pessoas entram, tá? Tudo bem, pode colocar tocando aí, tá? Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say. I'm looking for better days. Seem like they Logo, logo nós iremos começar nossa live. Será sobre os 7 passos de como fazer uma excelente apresentação em público. Convide seus amigos, seus colegas, para que eles possam ter esse valioso conhecimento gratuito. Olha que maravilha. É isso aí, né, Fagner? Isso mesmo, já estou compartilhando aqui com os meus amigos, vai fazendo aí o mesmo. E o bom disso tudo, que é de graça, né, Paula? Não paga nada. É de graça. Você não vai encontrar em qualquer lugar um conhecimento desse valioso que nós iremos um bate-papo valioso, gratuito. Verdade, verdade. Você quer aprender a fazer uma excelente palestra ou gravar vídeos na internet, se apresentar em público, esse conhecimento ao vivo, no caso, esse conhecimento é valioso para você. Convide seus amigos, seus colegas, participe. Vai ser um sucesso para a sua vida. Isso, isso. Só mais um pouquinho a gente começa a live. Só mais um pouquinho. why do I try? Cause now I'm feeling like a fool again. Thinking that I fool myself by telling me lies. When there's so many things
that I keep in my mind. I had no real people, I don't need a lot. They can be happy and walk with a smile. I can't. Os 7 passos para você fazer uma excelente apresentação em público. Esse é o tema da nossa live. Convide seus amigos, seus colegas, para que eles possam ter a oportunidade de ter esse conhecimento gratuito. E nesse momento, vai compartilhando aí a live com os teus amigos, para que mais pessoas possam aprender as excelentes técnicas que serão passadas aqui nessa noite. Logo, logo iremos começar. Vai lá, já vai compartilhando aí, tá? Já vai lançando a tua pergunta também. A gente vai estar falando sobre os 7 passos de como fazer uma excelente apresentação em público, né? Então vai ser sensacional. Tá dando para me ouvir direitinho, hein, Paulo? O áudio tá bom? Tá sim. Se puder aumentar um pouquinho o áudio, se conseguir aumentar um pouquinho, mas tá bom. Tá bom. Pergunta pro povo aí se o povo tá te ouvindo bem, se as pessoas estão te ouvindo bem. E aí, pessoal, tá dando para me ouvir aí? Tranquilo, tranquilo? Vamos compartilhar a live. Hoje é um momento muito especial de aprendizado, viu? De aprendizado. Então vamos lá, Fagner, vamos iniciar. Pode começar se apresentando aí, Fagner. A audiência, pode começar se apresentando. Eu me chamo Fagner, sou Fagner Augusto, já trabalho com palestras já há algum tempo, Paulo. E também aqui aos meus amigos, a audiência. O André acabou de entrar, André Marques, seja bem-vindo. Aos demais. Então, gente, palestrar é algo que eu gosto muito, né? E eu entendo, Paulo, e aos demais que estão aqui, que a comunicação é uma das maiores armas, né? Então, por isso que eu estou aqui nessa live para aprender. Eu prego também na igreja e quando sou convidado para palestra em escolas, também em algumas empresas, eu acabo indo por amor, viu? Gosto muito. É uma área que eu me identifico demais. E nessa live nós iremos compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. Você que está assistindo aí, você vai ter um conhecimento, como a gente falou, gratuito, disponível para você, uma oportunidade incrível, né? Eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Paulo, sou formado em administração de empresas, faço mestrado em coaching, inteligência emocional e programação neurolinguística, faço palestra, faço treinamentos, ajudo as pessoas a se desenvolverem, a crescerem, né? Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. E com esse conhecimento você vai se desenvolver mais para você saber a arte de se apresentar em público, fazer uma excelente apresentação em público. Então nós iremos começar, né, Fagner? Eu quero aqui agradecer a presença do Doriel, que está aqui conosco, a Andresa também, a Jailma. Gente, compartilha a live aí, tá? Vai compartilhando para mais pessoas. A gente vai estar começando agora. Paulo, pode começar aí, a gente vai dialogando, vai lançando perguntas também, tá bom? Perguntas em questão de apresentação. Porque é o seguinte, gente, um dos maiores medos do ser humano é falar em público. E se seu medo é esse, você está no lugar certo. É isso aí, ó. Os 7 passos de como fazer uma excelente apresentação em público. Eu vou começar com uma história. Um dos famosos palestrantes aqui do Brasil é chamado Roberto Chinchic. Ele começou a fazer palestras porque ele teve um filho que nasceu com uma deficiência e os médicos falavam que o filho dele não ia poder, não ia viver. Teria 1 ano de vida, não passaria de 1 ano, não passaria de 2 anos, não passaria de 3 anos. E ele foi correndo atrás, foi fazendo um tratamento e o tratamento era muito caro. O tratamento era muito caro. O que ele fez? Ele começou a fazer palestras para pagar o tratamento. Então ele começou a fazer palestras e começou a ganhar um bom dinheiro. Depois, toda palestra que ele fazia, o dinheiro é revertido para pagar o tratamento do filho dele. E hoje o filho dele está vivo e ele é um dos maiores palestrantes, treinadores de pessoas do Brasil. Então, às vezes você tem uma dor, uma dificuldade. Por que eu comecei a contar essa história? Às vezes você tem uma dor, uma dificuldade, e essa dor e essa dificuldade que você tem vai servir, se você for forte, resiliente, vai servir de trampolim para você alcançar as alturas mais grandiosas aqui dessa terra. Então,
toda dificuldade que você está vivendo nesse momento, se há algum problema familiar, se há algum problema no trabalho, se há alguma dificuldade que você está vivendo, pense que as grandes pessoas passaram também pela mesma situação que você está vivendo. E elas usaram tudo isso para se tornarem grandes. E você pode se tornar também uma pessoa grande na sua área. Show de bola, show de bola. E Paulo, o nosso amigo Doriel, ele fez uma pergunta aqui, né? Como dominar a técnica de controlar o nervosismo na hora de falar em público? Doriel, fica com a gente aí, que a gente vai estar falando sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá. Pode começar, Fagner, com as perguntas aí. Tá. Gente, olha só. A gente tem várias perguntas, né? Mas a gente está no nosso tempo, a gente tem 1 hora de live, então vamos aproveitar, tá bom? Paulo, como que eu faço para conhecer o perfil do meu público? Né? Porque às vezes eu vou dar uma palestra e essa palestra não tem nada a ver com aquele público. Eu já vi muitos palestrantes errando nisso demais, demais, demais. Então, como é que eu faço para conhecer o perfil do meu público? Vamos lá, então. A primeira coisa para você conhecer o perfil do seu público, se for uma apresentação ao vivo, onde você vai num local, ou mesmo na internet, você tem que saber qual é a sua audiência, qual é a faixa etária da sua audiência. Se você está falando com criança, com adolescente, se você está falando com público jovem, se está falando com público adulto, você vai conhecer primeiro qual é a faixa etária. Porque uma palestra para uma criança é totalmente diferente para um jovem e para um adulto, e para uma pessoa idosa. Então você tem que conhecer primeiro a faixa etária. Depois saber o nível acadêmico dessa pessoa, saber se ela tem ensino fundamental, ensino médio, se ela tem faculdade, curso técnico, se ela tem pós-graduação, mestrado, doutorado. Porque você conhecendo a formação acadêmica da pessoa, a linguagem, você vai se adequar essa linguagem a esse público. Não adianta você usar um termo jurídico ou um termo científico para um público que não sabe nem ler e escrever ou um público que não tem essa formação. A sua mensagem, o objetivo da mensagem é que o público entenda. Então, vocês podem mandar perguntas aí. Se vocês estiverem entendendo a forma que eu estou apresentando para vocês, está ficando claro? Porque esse é o objetivo. Não adianta eu chegar aqui e falar linguagens rebuscadas e difíceis e eu não atingir o meu público. Então, primeiro a conhecer qual é a formação acadêmica do público. Depois que você conheceu, saber se essas pessoas têm alguma religião, se elas são ateus, agnósticos, deístas. É importante também, para você não ofender o público. Para você saber se eles têm algum tipo de religião e qual religião. Você tem que ser muito parcial. Você não pode ofender nenhum tipo de religião. Você tem que ser tranquilo. Falar com palavras de amor, palavras não que ofendam algum tipo de religião também. E se a pessoa não tem religião também? E descobrir quais são os objetivos do público. Às vezes o público só está com curiosidade de saber. Ou às vezes o público está querendo um propósito de vida, formação acadêmica, um crescimento pessoal e profissional. Então você tem que conhecer tudo isso para que você consiga atingir esse público de uma maneira incrível, né? E Paulo, olha que interessante. Tu falou da importância de saber o perfil, né? Ó, quando o palestrante ele está diante de um público que é um público mais idoso, e eu já percebi isso, quando os palestrantes usam gírias, algumas pessoas com idade mais avançadas não gostam, ficam até chateadas, né? Em relação às gírias. A Alito mandaram uma pergunta, como fazer para descobrir isso, né? Então, se você está fazendo uma live como nós estamos fazendo aqui no Instagram, por exemplo, vamos usar o Instagram como exemplo. Ali no seu Instagram, você tem as pessoas que estão no Instagram, você sabe se são seus amigos, seus colegas. Ali no Instagram, a pessoa tem os dados pessoais dela, qual a idade que ela tem, qual faculdade que ela está fazendo. Então, você faz uma pesquisa na internet, no Instagram, no Facebook da pessoa, e ali você vai ter os dados pessoais dela, e você vai saber como você descobrir se ela tem faculdade ou não, e todos esses dados que a gente acabou de apresentar aqui. Boa pergunta, André. E Paulo, olha que interessante. O público infantil é um público bem desafiador. Então, eu estou diante agora do público infantil. Qual vai ser o método para chamar a atenção deles? Então, o método para chamar a atenção do público infantil, você tem que ser bem objetivo. Um público infantil, você consegue prender a atenção dele no máximo por 10 minutos, 5 minutos, 7, 10 minutos no máximo. Então, você tem que ser bem objetivo, bem simples, e usar parábolas, alegorias, exemplos, coisas práticas que a criança possa entender. Então, você tem que ser o mais simples possível e o mais engraçado e divertido possível. Então, você tem que tentar contagiar a criança. Você não vai abordar como se aborda um adulto. Então, você tem que
descer o seu nível, né? Até o nível da criança para você abraçar ela e transmitir a mensagem para ela. Muito bom, Paulo. Vamos para a próxima pergunta. Paulo, e na hora da palestra, quais são as tecnologias que eu devo utilizar na apresentação? Então, Fagner, as tecnologias que a gente deve utilizar é as que nós temos hoje, como notebook, celular, projetor, telão, vídeos, imagens. No caso dessa live que nós estamos fazendo, nós estamos utilizando o celular, estamos utilizando o computador, estamos utilizando esse meio. Mas vamos dizer que o computador que eu estou aqui com os slides para a apresentação desse problema, eu poderia usar uma folha de papel que eu estou aqui do lado. Então você tem que usar de acordo com o contexto. Mas o importante da imagem e dos vídeos, por que é importante imagens e vídeos? Porque hoje a gente vive na era digital e nós a todo momento estamos em contato com imagens e com vídeos. Se você fizer uma palestra e você não tiver imagens e vídeos, ela não será muito atrativa ao público. Show de bola. Paulo, quero mandar um abraço aqui para o Piauí. O Arthur Jones. Manda aí, pode mandar. Meu primão do coração, um abraço, Arthur. Deus te abençoe, meu primo. Tudo bem? Ele está assistindo a live aí? Com certeza. Já pediu um abraço aqui do Piauí. Terezinha. Paulo, muito bom, Paulo, aí a tua resposta. Gente, vai mandando pergunta aqui, a gente vai aproveitando o Paulo. Vamos aproveitar. Paulo, como que eu planejo o conteúdo a ser apresentado? Boa pergunta, bem interessante. Para você planejar o conteúdo a ser apresentado, primeiro você começa com uma introdução. Essa introdução, você pode começar com uma história. Olha como eu comecei a live. Olha que interessante. Eu comecei a live contando a história do Roberto Chenchic, como ele começou como palestrante. Por que eu fiz isso? Para chamar a atenção do público para uma história impactante. Eu poderia usar uma história minha pessoal? Eu tenho várias histórias, experiências pessoais. Poderia. Mas eu quis usar uma história de uma pessoa que é autoridade nessa área. Então eu comecei com uma história. Poderia começar com um conceito, uma etimologia. O importante é que nos 5 primeiros minutos, essa história impacte o público. Tem que ser uma história que conquiste o público, que seja impactante. E você começa e conquista o público. Então você fez a introdução. Depois que você fez a introdução, aí você passa para a exemplificação. Você vai dar exemplos práticos de como eu posso aplicar na minha vida esse conhecimento. Então você vai começar a trazer para a prática. Depois que você trouxe para a prática pessoal, como a pessoa vai poder aplicar na vida dela, depois você vai demonstrando o corpo, a apresentação, onde as histórias, exemplos práticos, você vai juntando tudo. A prática, a teoria, exemplos práticos, você vai fazendo uma demonstração bem prática, o desenvolvimento do seu tema. Depois que você fez isso, você vai para a parte de argumentação. Nessa argumentação, você vai utilizar argumentos científicos, filosóficos, teológicos, demonstrações empíricas, o máximo de tipos de conhecimentos e ciências e filosofias e religião e tudo, misturando tudo para que você possa ter uma mensagem consistente que atinja públicos de A a Z. Então você faz uma argumentação. Depois que você fez uma argumentação bem forte, você vai pegar e vai ir para a conclusão. A conclusão, você vai utilizar uma palavra chamada silogismo. O que é silogismo? Você vai utilizar todo o conceito que você apresentou desde o início da introdução, a exemplificação, a argumentação, você vai usando tudo, vai amarrando tudo e você vai falar para a pessoa, se 1, e 2, e 3, e 4 é verdadeiro, então 5 é verdadeiro também. E você conclui a mensagem. Então você amarra bem essa mensagem e você chama a pessoa para a ação. Se você está vendendo um produto ou um serviço, se você vende roupas, vende calçado, você vende joias, vende bijuteria, você vende qualquer produto ou serviço, você é um coach, um vendedor em geral, você chama a pessoa para a ação, para ela comprar o seu produto ou serviço. Ou se é de contexto de igreja, você chama a pessoa a tomar uma decisão ao lado de Jesus. Então, você tem que chamar, na conclusão, uma chamada para a ação. A pessoa tem que tomar uma decisão na sua mensagem. Rapaz, show de bola, hein, Paulo? Essa do silogismo aí, que ferramenta incrível. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para Jaqueline Lima. E para Thaís Marinho. A Thaís Marinho é tua fã, viu, Paulo? É minha fã. Por que será? Olha só, o meu amigo Doriel, né, da Empreendimentos Cordeiro, é um cara muito bom, viu? Ele mexe com vendas, Paulo.
E ele fez uma pergunta inicial que eu quero fazer aqui para ti, para tu responder para nós, Paulo. Olha só, como dominar a técnica de controlar o nervosismo na hora de falar em público? Então, essa é uma excelente pergunta, porque assim, todos nós sentimos o nervosismo, e o nervosismo é algo muito bom, porque quando você fica nervoso, você fica mais atento do que você está fazendo. Então, na verdade, é normal ficar nervoso. Na verdade, depois que você faz muitas apresentações e palestras, você vai acostumando com o nervosismo e em alguns momentos você nem sente. Existem momentos que você sente e existem momentos que você não sente. Eu falo pessoalmente. Isso você pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha com público. Tem pessoas que depois de um tempo não sente mais esse nervosismo e tem pessoas que mesmo sentindo, ela sente como algo que está incomodando ela para ela dar o melhor dela possível. Então, na verdade, o nervosismo potencializa para que ela possa ter concentração na hora. Então, fique tranquilo. Se você está nervoso, fique calmo, pense positivo, já deu certo, você já estudou o tema, você já está concentrado no tema e bola para frente. Enfrenta o seu medo, enfrenta o nervosismo, que quando você começar a falar, o nervosismo você vai dominar a situação e tudo vai dar certo. Pode ter certeza. Muito bom, Paulo. Aproveitar e mandar um abraço para minha amiga Ozeane, que está nos assistindo lá de Sorriso, Mato Grosso. Obrigado, querida. Obrigado por estar aqui com a gente. Agora, olha só, Paulo. Tem até alguns palestrantes que fazem uma boa apresentação, né? Mas tem um detalhe. Ele não interage com a plateia. Por que é importante interagir, Paulo, com a plateia? Então, e você está fazendo isso hoje muito bem, né, Wagner? Você está fazendo isso muito bem hoje. Dá um elogio para você, um parabéns. Você está interagindo com a plateia. Obrigado. Você está interagindo com a plateia. O que o Wagner está fazendo é isso, na prática. Existem pessoas aqui assistindo, as pessoas estão mandando perguntas, estão mandando seu boa noite, e o Wagner está interagindo. Enquanto eu estou mais concentrado em transmitir a mensagem, responder as perguntas, o Wagner está perguntando e ao mesmo tempo interagindo. Isso é muito importante, porque nós somos seres que gostamos de conversar um com o outro. Quando você conversa com uma pessoa, né, Wagner, você gosta de falar, mas você gosta de ouvir, você gosta de ouvir, você gosta de falar. Então, se você fizer uma apresentação, uma palestra, ou mesmo uma live, e você fazer perguntas para o público, como quantos livros vocês leram esse ano? Qual faculdade vocês têm? Qual a formação? Qual o propósito de vida? Ou alguma pergunta relacionada com a sua palestra, o público vai ver em você uma pessoa mais humana, uma pessoa mais próxima, e vão te valorizar muito mais ainda como palestrante. Então, faça as perguntas, não tenha medo de responder as perguntas, e se você não souber a resposta, seja humilde, fala, eu não sei a resposta, e se alguém te colocar numa saia justa, saia com humor, brinque, leve numa boa, e é assim mesmo. A cada palestra que você fizer, a cada live que você fizer, você vai estar mais experiente e mais pronto para fazer coisas incríveis apresentando em público. Muito bom, muito bom. E Paulo, e em relação ao conteúdo, mesmo eu dominando o conteúdo, é importante eu revisar o conteúdo antes da apresentação? Sim, é muito importante revisar o conteúdo, porque, na verdade, as informações hoje elas estão muito rápidas, né? Uma notícia que saiu hoje, amanhã já pode ser atualizada essa notícia, as informações elas estão sendo atualizadas muito rápido, então, na verdade, você pode preparar uma palestra que ela é um sucesso, mas se você for fazer essa palestra daqui um mês, daqui 2 meses, talvez as informações que você tem ali já se desatualizaram. E mesmo também para a sua segurança pessoal. Quando você revisa o tema, você chega na palestra com mais segurança, que você está sabendo o tema e você não vai ter a falha. Então, tanto para a sua segurança, sua confiança, como também para que você possa ver se todas as informações estão atualizadas. Paulo, muito interessante a palavra que você usou. Realmente é segurança, né? Então, quando eu vou dar uma palestra em slides, mesmo já dando essa palestra mais de 10 vezes, quando eu visualizo os slides, dou uma revisada, aquilo me traz uma segurança. Porque eu já vou saber o que vai acontecer depois do próximo slide, né? Muito bom, muito bom. É fantástico, isso mesmo. Paulo, agora olha só.
Gente, pode ir mandando pergunta aí, gente. Compartilha a live aí, tá bom? Vai compartilhando com mais amigos. A gente já vai para a próxima pergunta. E vamos que vamos. Vamos aproveitar o Paulo, né, gente? Vamos aproveitar o Paulo. Paulo, o que seria ter uma presença de palco? Então, ótima pergunta, né? A presença de palco, ela é fantástica, né? É incrível você ter uma presença de palco. E você pode usar técnicas para ter uma presença de palco. Quando você faz uma palestra, e essa palestra é ao vivo, ou uma live mesmo, você tem que, ao vivo principalmente, você tem que manter contatos visuais. Não focalize só em uma pessoa, porque às vezes você olha para aquela pessoa e a pessoa está com o semblante fechado. Talvez ela não está gostando da sua apresentação. Ou talvez ela não está muito bem naquele dia. Então ela está com o semblante fechado. E você focaliza só em uma pessoa, talvez aquela imagem pode te atrapalhar. Você ficar um pouco desconcentrado e tirar a sua concentração. Então focalize em uma pessoa. Olhe para uma pessoa, olhe para outra, olhe para o centro. Olhe para o maior número de lugares possíveis e vai mudando o olhar. Aí as pessoas do público vão perceber que você tem uma presença de palco, porque você focaliza em um, focaliza em outro, e você tem um contato visual com o maior número de pessoas possíveis. E aí elas se sentem que estão participando disso. Através do seu contato visual, elas sentem que estão participando. E também não fique preso ao papel, né? A gente está aqui com computador, a gente está aqui com folhas, fazendo a live, a gente só dá uma olhadinha para dar uma olhada para ver se é isso mesmo do conteúdo, mas a gente só dá uma olhada e volta. Então não fique preso a computador, não fique preso a papel, porque tudo isso vai atrapalhar o seu desempenho. Se as pessoas verem você falando de uma maneira mais tranquila e mais leve, elas vão ver que você tem mais confiança na sua mensagem. Então não fique preso a papel e nem a computador. Olhe a mensagem, leia a frase e toca para cima, vai para cima da pessoa. Respire corretamente, mantenha a sua respiração controlada, mantenha calma e as coisas vão dando certo, pode ter certeza. Show de bola. Gente, obrigado aí por estarem compartilhando a live. Continua compartilhando, mais pessoas precisam ouvir, né, um conteúdo maravilhoso como esse. Agora, olha só, Paulo, interessante, em relação a visualizar, né? Você deu uma dica muito importante. Tem muitos palestrantes que eles fixam o olhar no ouvinte e fica ali e acabou, entendeu? E eu tenho uma técnica de olhar que funciona muito bem, Paulo. É o seguinte, quando eu estou diante do público, eu divido eles, né, uma linha imaginária em 4 pedaços. E durante a palestra, eu fico olhando para esses pedaços, entendeu? E aí, interessante que a pessoa que está lá atrás, ela se sente olhada. Porque quando um palestrante, ele lê muito, a gente perde a confiança, né? Dá mais energia quando o palestrante olha no nosso olho e ele ali abre o conteúdo para a gente fica mais seguro e aquela mensagem, ela entra, né, com mais facilidade na gente. É verdade, isso mesmo, tá corretinho, hein, Fagner? Isso faz total diferença, né? E também você também andar, né? Você andar naquele local que você está fazendo a palestra, se você conseguir andar entre as pessoas, gesticular de uma maneira, não movimentar muito, né? Mas fazer uma gesticulação adequada, um movimento não muito rápido, mas mexer um pouco o braço todo e andar no local, você também vai conseguir ter uma boa presença de palco. As pessoas vão focalizar em você se mexendo, andando, indo para o lado, para o outro, é importante também. Isso mesmo. E interessante também, Paulo, não é a pessoa não se movimentar muito, né? Porque se ele se movimentar exageradamente, a atenção vai para ele e não para a mensagem, né? E acaba perdendo um pouco, né? E, Paulo, o mais importante é a mensagem, né? Isso mesmo. Paulo, existe essa questão de energia negativa? Tu já foi dar uma palestra em algum lugar e tu sentia assim, uma energia negativa, né? Que chega até a atrapalhar a palestra. Você acha que existe isso? Existe sim. A gente vive num mundo que tem energia, né? Existe energia sim e existe, como fala, né? Tem uma energia positiva e energia negativa. Então você tem que, na verdade, se preparar bem antes, né? Para você estar bem concentrado. Talvez vai ter pessoas ali que são as pessoas que estão jogando contra uma energia negativa, mas se você entrar numa boa vibração, se você entrar numa vibração positiva, confiante, essas energias negativas elas não vão te atrapalhar em nada, porque se você está numa boa vibração, você vai fazer o seu trabalho e vai dar tudo certo.
Show de bola. Gente, perguntas, mandem perguntas agora. Nosso tema é, para quem chegou agora, seja bem-vindos à live. Muito obrigado porque você chegou. O tema da live é os 7 passos de como fazer uma excelente apresentação em público. E aqui o Paulo já respondeu algumas perguntas, né? Você pode mandar a tua pergunta agora. A gente vai aproveitar, responder, porque às vezes a tua dúvida é a dúvida também de outra pessoa. Tem um Paulo, comentário aí, Fagner. Você está lendo esse comentário? Tem um comentário aí embaixo, aí, um comentário. deixa eu ver se eu acho. Não sei se é uma pergunta do André André, Marques. a postura, postura influencia demais. Isso tem a ver com sua postura, que você mantém no dia a dia. Só pousar seguro não adianta. Tem que se parecer e se mostrar o que é, né? É um comentário aqui do André, né? Obrigado pelo comentário, André. Muito bom. Isso, eu acho que ele quis dizer da coerência daquilo que você fala e daquilo que você vive, né? Da mensagem que você transmite e daquilo que você vive. É importante, né, você ter coerência, porque você, às vezes, é um palestrante muito conhecido numa área e as pessoas vão querer saber se você vive tudo aquilo que você está transmitindo na sua mensagem. Então, a coerência entre viver e falar também tem que existir, né? Tudo isso conta, né? E, Paulo, mais uma pergunta aqui do Empreendimentos Cordeiro, meu amigo Doriel. Como usar a entonação, os gestos e o tom de voz para fazer uma apresentação memorável? Então, a entonação ela é uma pergunta fantástica, né? A entonação é importante. Então, existem mensagens que você tem que colocar uma entonação, subir um pouco a entonação, dando a importância, quando algo é muito importante. Então, você vai estar falando a sua mensagem e chega na hora de um ponto ápice, como a conclusão, né? Então, você sobe o tom e começa a colocar mais emoção na mensagem. Por exemplo, eu estou vendendo o meu serviço de coach, por exemplo. Aí no final eu coloco a conclusão. Aí eu vou subir a entonação, colocar uma emoção, o fundo musical, e aí eu vou conseguir impactar mais o público. Quando eu falo de uma maneira mais tranquila, eu vou levando uma mensagem mais tranquila. Mas quando tem algo importante que eu tenho que colocar, a entonação, a forma, você vai ter que colocar emoção na sua voz. E aí as pessoas vão perceber que a sua voz está levando elas a tomarem uma decisão. Então, tome uma decisão, porque é muito importante. E aí você vai entonando assim, e aí a pessoa vai percebendo que aquilo é muito importante. E aí você consegue impactar o público através da razão junto com a emoção. Muito bom, muito bom, muito bom. E, Paulo, outra pergunta aqui, Rafaela Honorato. Um abraço, Rafa. Obrigado por estar aqui na live. Dicas para quem é tímido e nervoso, Paulo. Vamos lá. Então, isso é importante porque nós estamos aqui fazendo uma live, né? Eu e o Fagner, mas um dia a gente já foi tímido. Você já foi tímido, Fagner? Demais! E hoje em dia, como que você é? Você é tímido ainda? Não. Hoje já melhorei bastante, Paulo. Bastante. Mas como que você conseguiu resolver essa timidez? Como você fala a sua experiência, pessoal? Às vezes eu ia para a praça com meus amigos e todo mundo conversava, brincava e ria e eu não conseguia dar uma palavra. Tinha até gente que pensava que eu era mudo. Mas, assim, quando eu comecei a frequentar a igreja e algumas pessoas foram me colocando para falar ali na frente, eu com medo, e eu ia mesmo assim, e aquilo foi me trabalhando, sabe? Então hoje eu consigo puxar um assunto com alguém, até mesmo com um estranho que eu não conheço, eu consigo conversar com ele e fluir um assunto bem interessante. Então, você vê, você está respondendo a pergunta dela, né? Como que a gente resolve o problema da timidez? É fazendo. Se você tem um medo, por exemplo, de fazer uma live, como nós estamos fazendo aqui, uma live, ou falar em público, você vai resolver esse problema fazendo. Como que a pessoa aprende a andar de bicicleta? Andando. Como que ela aprende a dirigir um carro? Primeiro ela faz a aula teórica lá, ela faz o psicotécnico e depois ela pega e faz a prova de carro. Então ela vai ter que dirigir, ela vai ter que entrar no carro. Aqui você está fazendo o primeiro passo, que é ver o conhecimento, que ele é importante a teoria. O que nós estamos falando aqui é a teoria. Mas para você sair daqui dessa live com algo prático, você vai ter que anotar tudo que está falando aqui. Essa live vai ficar salva aqui para você que quer assistir depois novamente, ela vai ficar salva. Então você vai pegar esse conhecimento e vai praticar, você vai conversar com as pessoas. Então você vai, se você é um vendedor, você vai ter que vender.
ou se você não trabalha com vendas, você vai ter que se relacionar com as pessoas. E na medida que você se relaciona, você vai perder esse medo e a timidez. Então a timidez se perde praticando, fazendo, né? Uma coisa que me fez também, assim, quebrar minha timidez foi começar a treinar, né? Então eu chego no supermercado e tem uma pessoa ali na prateleira lá escolhendo algum produto e eu dou bom dia. E isso foi me dando uma prática para estar quebrando mais a minha timidez, né? Em fila de banco, eu puxo um assunto com uma senhora, com um idoso, porque as pessoas mais idosas gostam de conversar bastante, né? E isso fez eu treinar e desenvolver mais. Então é uma dica, né? Puxar assunto em Quem que fila fez de... quem fez a pergunta, Fagner? Foi a Rafaela, Rafa. Então, Rafaela, você está vendo o Fagner falar aí, né? Ele perdeu a timidez dele conversando. Então, você vai ter que conversar com as pessoas e você vai ter que pegar esse time e falar, ouvir as pessoas, dialogar e você vai perder a timidez. Naturalmente, você vai fazer um dia, 2 dias. Depois de alguns meses você fazendo, você vai ser algo natural. Porque nós mudamos alguma coisa na nossa vida com hábito. Então, se eu quero aprender alguma coisa nova, eu vou ter que praticar. Por exemplo, eu estou estudando muito sobre o mercado financeiro, sobre bolsa de valores, sobre investimento. Então, como que eu vou aprender? Aprender na teoria, vendo vídeos, lendo livros. E depois, como que eu vou fazer? Eu vou ter que agora investir, colocar meu dinheiro lá e fazer as coisas. Então, a gente aprende as coisas fazendo. Você vai ter que praticar para que você possa perder o medo de falar em público, de se relacionar com as pessoas, né? Isso mesmo. O Doriel tá comentando aqui, Paulo. Difícil imaginar o Fagner tímido, né? Tá dando até risada aqui. Mas Difícil imaginar você tímido? se você me conhecesse alguns anos atrás, eu era muito tímido, sabe? Eu fugia de conversar, fugia da multidão. Mas um dia eu tive coragem. Eu vou quebrar essa timidez. E isso começou porque eu tinha que falar de Deus para as pessoas, né? E eu pedi, Senhor, me ajuda a falar da tua palavra para as pessoas. Então eu acho que o primeiro ponto aí é querer, né? E aí as coisas vão fluindo para você. E falando sobre timidez, Fagner, as pessoas têm muito medo de falar em público e é um medo que é muito grande mesmo, né? Tem o medo da morte, tem o medo de problemas financeiros, mas as pessoas têm muito medo de falar em público. Se você desenvolver essa área na sua vida, você vai ser um diferencial competitivo para você no mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho precisa de pessoas que sabem falar bem em público. E se você desenvolver essa área, eu tenho cursos que eu ajudo pessoas a desenvolver essa área de falar em público. Nesses cursos, eu ensino como as pessoas perderem o medo de falar em público. Então, quando você desenvolve essa área da sua vida, o mercado de trabalho, você vai ter muitas oportunidades que você não tem hoje. Paulo, a Thaís mencionou bem aqui a questão do tom da voz é muito importante. E, gente, o tom da voz ele é muito importante, Paulo. Quando eu vou pedir favor para alguém, eu não mando, eu aprendi isso, eu não mando, eu peço. E o tom da voz ajuda. Quando eu descobri isso, Paulo, cara, abriu assim um horizonte. Quando eu vou quando eu vou pedir um favor, Paulo, o tom da voz muda, gente. Paulo, eu queria muito te pedir um favor, amigão. Você pode fazer tal coisa para mim? O tom muda, né? Não é um tom de mando, entendeu? Não é um tom de mando, é um tom mais agradável. E isso serve para fazer conselho, pedir conselho, perdão, dar conselhos, pedir favores e também para negociar, né? Até para conquista, né, Paulo? Até para conquista o tom da voz ajuda, concorda? Com certeza. E você falando sobre o tom de voz, eu vou fazer uma indicação de livros para o público. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. É um livro excelente, é um livro fantástico. Ele ensina você como se relacionar com as pessoas. É um livro que o próprio autor, quando escreveu, ele falava: eu não consigo praticar tudo que está nesse livro. É incrível. Se você viver tudo aquilo que está naquele livro ali, de como fazer amigos e influenciar pessoas, você vai ser uma pessoa que vai ter muitos resultados em todas as áreas da sua vida. Porque ele mostra os segredos, as chaves do sucesso, de como influenciar pessoas. E a comunicação é tudo, né, hoje em dia, né? Isso mesmo. Um abraço aí para Givanilde, que entrou na live aí. Gente, compartilha a live aí, gente. Obrigado por vocês que chegaram agora. Estamos aqui
numa super live falando sobre comunicação, sobre apresentação, né? Os 7 passos, como fazer uma excelente apresentação em público. E, Paulo, vou finalizar aqui, vou fazer mais uma pergunta, meu amigo. Se alguém tiver mais pergunta aí, manda aí. Vou fazer mais uma pergunta para ele e mais uma aí das pessoas que estão assistindo, tá bom? E, Paulo, olha só. E se ocorrer algum imprevisto ali no meio da apresentação, meu amigo? No meio da apresentação ocorre um imprevisto, sei lá, uma lâmpada estoura, o microfone falha, entra um bêbado. O que eu faço como palestrante? Excelente pergunta. Então vamos lá. Quando acontecem imprevistos, e nas minhas apresentações já aconteceu vários imprevistos. Já aconteceu de pessoas interromper a mensagem chorando, pedindo ajuda, e eu parei a mensagem e falei para o pessoal, ó, eu vou ajudar ela aqui nesse momento. Eu dei atenção para a pessoa, falei para as pessoas que estavam ali ajudar aquela pessoa. Então, assim, se acontecer um imprevisto, como essa mulher chorando ali pedindo ajuda, eu paro a mensagem e ajudo a pessoa, como eu já fiz. Se acontecer um imprevisto de você, por exemplo, já aconteceu também de eu preparar um vídeo, ali tinha uma história para contar nesse vídeo, e na hora de rodar o vídeo, falhou. Aí eu fiz com humor, eu brinquei, eu falei assim, ó, assim é na vida. Às vezes acontecem imprevistos e a gente tem que se virar. E o que aconteceu? Eu toquei a mensagem, continuei a mensagem, depois o pessoal da parte técnica lá, do computador, resolveu o problema e conseguiu colocar o vídeo. Mas eu não fiquei esperando o vídeo acontecer. Eu peguei e mandei a mensagem do jeito que está. Então você tem que ser bem... se você vai fazer uma mensagem, você tem que preparar o computador, revisar, ver se está tudo em dia o computador, ver o projetor, ver os slides. Mas na hora, o que pode acontecer? Pode travar o computador, pode queimar, por exemplo, pode queimar o projetor ou o computador, ou travar. Né? Tecnologia é assim. Quem já mexeu com o computador, e todo mundo já mexeu, sabe que é assim. Antes, eu vou dar um exemplo. Fagner, eu preparei um vídeo aqui no computador para soltar a música no início da live, e o que aconteceu? O vídeo pegou e não abriu a música, e eu falei, nossa, não vai ter a música do início da live, o que eu fiz? A minha esposa tinha acabado de chegar do trabalho, e ela pegou eu peguei o celular dela e coloquei a música do celular dela, então eu improvisei. Mas se não tivesse o celular dela, eu teria que fazer a mensagem sem o celular, sem a música mesmo. Então o que acontece? Os problemas eles acontecem para testar a sua capacidade de improvisação. E você tem que ser ótimo nisso. Se acontecer algum problema, tenha sempre um papel, leve o computador para fazer sua apresentação com slide, com vídeo e tudo muito incrível ali, que é muito ótimo você fazer com computador e com projetor. Mas se falhar todos esses aí, tem o plano B, tem o papel. E se mesmo o papel acontecer algum problema, saiba improvisar ali, contar a história do seu jeito, na sua memória, tenha sempre tudo na memória. Você tem que dar um jeito e as pessoas estão ali para ouvir a sua mensagem. Então, não adianta chorar, nem se esconder, você vai ter que fazer acontecer. Essa é a verdade. Você vai ter que fazer. Não tem para onde correr. As pessoas vão ficar te olhando, esperando. E aí, o que você tem para dizer? Você vai ter que fazer acontecer. Isso mesmo. Como a Rafa falou aqui, né? Ter sempre um plano B. E exatamente o que aconteceu contigo, Paulo. Olha só, gente. O Paulo teve um imprevisto na apresentação e o que ele fez? Ele dominou o problema. É isso que a gente tem que fazer. Dominar o problema. Se o microfone bagunçou, eu não vou parar a palestra porque o microfone bagunçou. Né? Faz o microfone. Eu mesmo deixo ele de lado, falo mesmo sem microfone. A equipe, muitas vezes, já vai consertar o microfone ali. Logo ele está pronto. Então é o seguinte, gente. Deu imprevisto, controle o problema. Né? Não fique descontrolado. Controle. Deu imprevisto, tem o plano B, o C e o D. Né? Você falou aí, Paulo, eu me lembrei. Eu fui pregar numa igreja e era um PowerPoint. E o PowerPoint não abriu no computador. E agora? E eu estava seguro porque eu tinha uma outra mensagem, né? Porque nunca vai faltar conteúdo para quem sempre está estudando. Não vai faltar. Verdade, então, você falou tudo, hein, pai? Falou tudo, hein, Fagner? Falou tudo. Faltou aquilo, travou. Meu amigo, já tá voltando a bala da agulha aqui. Já era. Isso aí, o Fagner falou tudo. Eu vou pegar até esse ponto aí que você falou, Fagner. A pessoa que está sempre lendo livros, ela está sempre vendo vídeos, sempre absorvendo conteúdo útil, que tem utilidade, que vai ajudar as pessoas. Primeiro, o conteúdo ele vai ajudar a si mesmo. Você mesmo vai se ajudar com o conteúdo. Ele vai ajudar a sua vida pessoal,
sua vida profissional, em várias áreas da sua vida, aquele conteúdo que você está colocando para dentro, que você está lendo, que está consumindo. E depois, quando você vai fazer uma apresentação em público, se você é uma pessoa que lê livros, que vê vídeos, que faz cursos, você está sempre atualizado e não vai ter problema. Se acontecer algum problema, você tira da cartola uma mensagem ali, porque você tem várias mensagens na sua cartola, né? Você tem várias. Porque você tá se atualizando, estudando. Então, estudar, o Fagner falou tudo. Vou pegar um ponto aqui. Você lê livros, é muito importante. E até faço a pergunta, devolvo a pergunta para a nossa audiência. Quantos livros vocês leem por mês e por ano? Responde aí, pessoal. Quantos livros vocês estão lendo por ano? Isso é fundamental na sua vida pessoal e profissional. Pode responder aí, galera. Quantos livros? Isso mesmo. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o André Marques, que está aqui na live. Paulo. O André, ele é um profissional em questão de desenvolvimento humano. Então, para nós é uma honra ter aqui você, André. Quem puder, segue aí André Marques Oficial 1, que é um cara muito bom. Sempre está postando conteúdo lá no Instagram dele. Paulo, deixa eu te falar, amigão. Você falou um pouco da sua profissão, né? E, gente, deixa eu falar para vocês, de verdade mesmo, sinceramente, o Paulo é alguém que eu admiro e eu, hoje, estou acompanhando o Paulo, passei a seguir o Paulo e estou aprendendo muita coisa boa com ele. Paulo, quem tem vontade de aprender mais coisas sobre desenvolvimento pessoal, questão da PNL, finanças, como é que faz, amigão? Então, pode me seguir no Instagram, né? @MasterCoachPaulo. Ali no Instagram eu estou sempre postando conteúdos. Mas se você mandar um direct para mim ali, a gente pode estar batendo papo, conversando. Ali eu vou mandar o meu contato pessoal para você, meu WhatsApp, a gente pode trocar uma ideia. E eu faço atendimentos de coach. Faço atendimentos de coach via WhatsApp, pela internet. E faço também presencial. E nesse atendimento de coach eu ajudo a pessoa a sair do ponto A e ir até o ponto B. Eu ajudo a pessoa a traçar metas e objetivos e estratégias para que ela possa atingir essas metas. Então, as metas são algo viável. Você vai traçar uma meta e eu vou conversar contigo e vou falar assim, realmente essa meta sua dá para atingir. Se eu ver que essa meta não é atingível, vou jogar real com você. Então, as metas, você traça a meta, busca, coloca data, coloca objetivo e você consegue chegar aos seus objetivos. Porque todos os objetivos são alcançáveis se a gente tem disciplina para poder colocar em prática, né? Isso mesmo, gente. Eu fiz uma sessão com o Paulo, gostei muito. A gente já está planejando aí. Vou fazer um curso com ele, tá? Um curso aí de PNL. Vou fazer vários. É um cara que vale a pena seguir e tá por perto, né? Muito conhecimento bom, riquíssimo material que ele tem. Então, quem puder, segue ele, entre em contato com ele, que com certeza você não vai se arrepender. Paulo, finalizando, foi muito bom estar contigo. Sabe, uma sensação muito boa mesmo. Espero que a gente venha ter mais encontros assim com a audiência, né? Podendo aí disponibilizar conteúdo riquíssimo. E quais as suas palavras aí para quem ficou até aqui, Paulo? E também quem vai assistir. Eu agradeço pelas pessoas que estão assistindo, pela audiência, e agradeço por você também, Fagner. Você é um cara muito gente boa, um cara esforçado, um cara que vai crescer muito ainda na vida. Você tem um potencial muito grande de crescimento, você tem vontade. Na verdade, a PNL trabalha com isso, né? Na nossa mente. Se você tem vontade de ser uma pessoa melhor, se você tem uma vontade... É tudo na vida que acontece. Todos nós passamos por dificuldades e coisas difíceis na vida. Mas na forma que eu vejo, que eu percebo tudo na vida, que é a PNL, faz total diferença. Eu vejo no Fagner uma pessoa que está percebendo as coisas de uma maneira diferente e tenho certeza que você vai ser uma pessoa grande na sua área de desenvolvimento humano. Você vai ajudar muitas pessoas a crescer também, assim como você está buscando crescimento na sua vida também. Gente, muito bom. Foi incrível estar aqui com vocês. E eu me despeço por aqui, Paulo. Muito obrigado, amigão, pelo convite. Obrigado. Abraço, Fagner. A live vai Falou. ficar salva, né? A live vai ficar salva. Se você Vai ficar salva. chegou aí depois do início, dá uma revisada lá, tá? Um abraço, beijo a todos. Salva aí também a live, tá, Fagner? Você pode salvar também a live. Pode deixar, pode deixar. Um abraço a todos, Tá. gente. Tchau, tchau. Fique com Deus. Então tá, pessoal. Tchau, tchau. Fique com Deus.